Boa noite a todos os nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Ludwig Villanueva. Desde já agradecendo as doações que recebo e continue me ajudando nessa empreitada para gravar novos conteúdos e inscreva-se neste canal. Algumas pessoas me enviaram o vídeo desse sujeito chamado João Oliveira, em que ele coloca os seguintes dizeres no título: Desafio ao Conde. Evidentemente que eu falei dele no vídeo anterior sobre os alardear dos 4 pangarés do Apocalipse protestante ou da apologética anticatólica que eles prescrevem, já que necessariamente eles não são apologéticos, porque quando nós falamos de apologética, nós falamos também de uma defesa de um ponto de vista, de a defesa de um caso de uma ortodoxia. Isso eles não são capazes de fazer, diga-se de passagem. Pelo contrário, eles são sempre a anti-ortodoxia por excelência, justamente porque cada um fabrica uma opinião particular e não consegue nem mesmo convencer os seus próprios pares protestantes. Só consegue, evidentemente, seduzir alguns católicos incautos que não sabem defender a sua fé, porque, na verdade, a única coisa que eles sabem fazer é falar mal do catolicismo e assim sucessivamente. Por outro lado, o senhor João Oliveira, dentre os 4 pangarés, é o que poderíamos dizer o burro de carga da história. Digamos que ele é o mais limitado de todos os 4, dentro das malandragens propriamente ditas dessa trupe. E, claro, ele veio aqui bancar o machão, querendo me desafiar para o debate, partindo da pressuposição de que vídeos que são publicados refutando certos pontos de vista já não são um debate. Na verdade, esse pessoal parte de uma ideia de que o debate público é um jogo meio sensacionalista, como se fosse uma briga de rinha. E muita gente deseja esse debate não porque quer saber a verdade. Porque para saber a verdade não é através do debate que você vai se convencer. Para saber a verdade você tem que ter uma certa linha de investigação e a partir disso você buscar as bibliografias necessárias para você compreender um determinado tema, um determinado assunto. Isso as pessoas evidentemente não fazem. O que elas fazem é simplesmente ficar num videozinho qualquer de YouTube e a partir disso eles se acham sapientíssimos por conta daquelas informações que ora são mastigadas ou então informações que muitas vezes não têm uma grande qualidade. Mas a pergunta que não quer calar é: eu aceitaria o debate com o senhor João Oliveira? A resposta é um sonoro não. E é porque, claro, porque eu sou um covarde, porque realmente eu não tenho conteúdo nenhum e eu morro de medo do João Oliveira. Aliás, eu morro mais de medo ainda do Lucas Banzoli. Puta que pariu, o Lucas Banzoli ia me acabar, porra, ia me destruir. E sem contar também o Lucas Gessas, o César Cavalcante, aquele que excomunga papas. Então imagina, se ele já é capaz de mandar um papa pro inferno, eu vou ficar muito mais abaixo do inferno junto com o seu César Cavalcante. Pelo amor de Deus, que horror, né? Claro que aqui é uma brincadeira, mas existem uns aspectos que, no meu entender, me impedem de aceitar certos debates por enquanto. O primeiro deles é o seguinte: quando se faz a discussão sobre o debate católico-protestante, uma coisa sou eu debater de acordo com meus pontos de vista, de acordo com aquilo que é a minha forma de entender as coisas, e outra coisa é debater sobre catolicismo, porque na verdade eu não estou falando de mim mesmo, eu estou falando da Igreja Católica. E eu levo muito a sério essa questão, justamente porque, querendo ou não, nós temos a obrigação de defender a verdade. E mais além, partindo da pressuposição de que para debater com o João Oliveira eu tenho que escolher um assunto em específico, então o grande problema em torno desses assuntos é que, como eu tenho uma certa linha de estudo e de pesquisa, então eu vou ter que me desviar do meu foco para ler talvez qualquer tipo de assunto determinado, por assim dizer, sei lá, qualquer coisa que seja objeto de controvérsia entre católicos e protestantes. Então eu teria que me desviar do meu foco para pegar no foco que seria o ponto da discórdia com João Oliveira, e portanto isso me atrapalharia no quesito do meu tempo, no quesito dos meus projetos, assim sucessivamente. Então o que me falta basicamente é uma focalização num tema específico para que eu possa debater. E mais, eu estaria de uma forma voluntária ou involuntária representando a Igreja Católica. Isso para mim é um grande peso. Por quê? Porque defender a Igreja Católica é uma questão até de vida ou morte para a salvação das almas. Então eu tenho esse senso da responsabilidade com relação a debater assuntos
que são de extrema seriedade, que são relacionadas às questões de dogma de fé, relacionadas às histórias e assim sucessivamente. E tem um outro aspecto. Infelizmente, grande parte desses apologetas, eles não são pessoas honestas. Eles querem ganhar o debate no grito, no sofisma, na erística. E o grande problema de um debate em que há um oponente desonesto é que, para você provar algo verídico, pode ter certeza que isso custa mais tempo para você do que, por exemplo, você contar uma mentira ou uma imprecisão histórica, teológica e assim sucessivamente. Então, observem que, no meu humilde entender, gravar um vídeo e sistematizar uma linha de pensamento me parece muito mais efetivo, muito mais eficiente do que ter uma briga de rinha ou então uma disputa de egos para quem vai vencer o debate. E, claro, todo aquele pessoal excitado que mais parece aqueles molequinhos de colégio. Eu não sei se vocês já viram aquela cena da infância de vocês, em que tem um moleque que está rivalizando com o outro, e um moleque faz a seguinte ameaça: eu vou te pegar no final da aula, que aí vamos nos socar na base da porrada. Não é aquela coisa? No final da aula eu te pego lá fora. Inclusive tem um filme sobre isso, mas é basicamente a visão do que esse pessoal tem de debate público. Em outras palavras, quer dizer, esse pessoal quer se socar na porrada, e tem aquele pessoal que atiça. Vai lá, cara, dá um soco na cara dele, dá um soco na cara desse gordinho, chuta o saco dele, pá, não sei o quê. É mais ou menos isso. Eu tenho certeza de que a grande maioria das pessoas que me pedem um debate público não estão preocupadas com verdade ou com teologia. Estão querendo simplesmente treta. Estão querendo assim um vício quase que, digamos assim, pornográfico por uma briguinha de rinha, para ter polêmica vazia na sua vida. Então, por bem, eu acho muito mais conveniente gravar vídeos. Muito mais conveniente. E olha que eu, particularmente, já participei de vários debates. Já participei de debates com Paulo Cogos. Já participei de debates com o movimento neo-ateu. Enfim, eu sou uma pessoa já carimbada nesse meio. Né? Opa, ai, o mosquito. Ai, peguei. Ah, filha do marrego. Mas então é isso. Seu João Oliveira, eu sou um covarde. Eu morro de medo da sua alta cultura e da sua sapiência. Da sua sapiência de inteligência artificial e de sites protestantes, mas tudo bem. Então fica para a próxima aí, porque de resto eu tenho mais o que fazer. Mas não se preocupe não, quem sabe um dia eu te dê uma atenção melhor. Mas vamos assistir o vídeo dele aqui, falando das baboseiras dele. Vamos lá. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Me mandaram esse vídeo aqui do Castelo do Conde. Ele comentou aqui sobre meu livro, uma foto minha aqui, me disseram, né? Vamos dar uma olhadinha, né? Vamos dar uma olhadinha. Boa noite a todos os nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lope Villanueva. Desde já agradeço as doações que recebo e continue me ajudando nessa empreitada para a gravação dos nossos conteúdos e inscreva-se neste canal. Eu recentemente fui informado por alguns amigos, e em particular também alguns seguidores do meu canal, do encontro dos 4 cavaleiros embusteiros do Apocalipse protestante. O senhor Lucas Gestas, que bem faz jus ao sobrenome, Gestas, para quem não sabe, é o nome do mau ladrão na cruz, então realmente ele faz jus ao fato de ser um mau ladrão. Claro que aqui é uma brincadeira. Nós temos também o César Cavalcante, o verbo encarnado que falta só excomungar o Papa e inclusive condená-lo ao inferno. O Lucas Banzoli, que parece, sei lá, uma criatura esquisita, que se converteu não necessariamente ao protestantismo, mas ao anticatolicismo. E também aquele gordinho chamado João Oliveira. Se a inteligência artificial não existisse, o João Oliveira não pareceria inteligente. E olha que mesmo com inteligência artificial, ele não é inteligente. Mas enfim, vamos lá. Bom, eu te desafio para um debate comigo, Conde, se você quiser. Vamos ver se você é realmente inteligente, ao vivo. Olha, João Oliveira, então eu tenho que te responder uma seguinte pergunta. Realmente, eu sou mais burro do que você, tá bom? Eu sou mais burro do que você. E, assim, se eu quiser te refutar alguma coisa, eu não vou refutar você pessoalmente. Eu não vou refutar o seu livro. Na verdade, eu vou refutar todos os sites protestantes que você leu e que você inseriu no seu livro. Porque é assim, cara, é aquela história, como eu falei aqui no início, é a briga de rinha que esse cara vai me vencer no debate ou coisa parecida e blá blá blá, enfim. Eu acho que isso, por enquanto, é uma perda de tempo da minha parte, porque, como já falei aqui, eu tenho muitas coisas a fazer, eu estou alinhado a outros tipos de estudos e, portanto, eu não quero, digamos, mudar o meu foco.
né? Até porque debater com João Oliveira, para mim, não tem menor prioridade, assumindo importância. Na verdade, eu só comentei sobre o nome do senhor João Oliveira, justamente porque ele tocou na questão Igreja Católica e, como no caso ele fala que nenhum caminho leva a Roma. Ou seja, é um besterol completo, justamente porque, historicamente, não existe um cristianismo sem Roma. Isso já é histórico. É histórico. É evidente isso. Se nós estudarmos a geografia do Evangelho, a geografia da cristandade, Roma tem um protagonismo que nenhuma outra igreja, com todo respeito às outras demais igrejas, inclusive ortodoxas, realmente, Roma não tem nenhuma equiparação. Isso é um fato. Isso é um fato histórico. Um fato histórico. Então, se nenhum caminho vai a Roma, vai para onde? Vai para o caminho, evidentemente, do João Oliveira, que é... Vamos lá. Os 4 se reuniram para falar do Papa e do papado. Aí vocês imaginem o grau de bizarrices pelos quais esse pessoal se refere ao Santo Padre, e agora, no caso, Leão XIV. Eu gostaria, inclusive, de comentar 2 aspectos. Não tanto do Lucas Bonzoli, porque aquilo ali é um busteiro incorrigível, não é um picareta incorrigível. Mas vamos... Lucas Bonzoli é um picareta incorrigível. Cara, você não aguenta um debate com o Lucas Bonzoli, cara. Eu gostaria, inclusive, de mostrar um vídeo aqui que estão publicando, eu não sei se é verídico, mas parece que é. Olha só que coisa legal. O João Oliveira agora virou amiguinho do Bonzoli, mas até um tempo atrás falava mal, horrores e cobras e lagartos do homem da vozinha esquisita, que agora virou uma espécie de Pato Donald com gripe espanhola. Mas enfim, vamos lá. Vamos ver aqui, vamos ver, só pra tirar sarro. Lucas Bonzoli é um picareta incorrigível. Cara, você não aguenta um debate com o Lucas Bonzoli, cara. João, vou fazer a seguinte pergunta. Quem é verdadeiramente você? É o que agora fica de namoro com o Lucas Bonzoli? Ou quando até ontem dizia que as citações do Bonzoli, as suas fontes não eram confiáveis? Então resta você nos esclarecer isso. Pelo menos estão acusando você. Vou até mostrar aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha só quem é. Que é João Oliveira. Olha que legal, Juan. Né? Quando é pra ficar amiguinho dos outros aí, você muda de ideia com muda de roupa, né? Mas vamos lá. Você não aguenta nem comigo, nem com o Lucas Bonzoli, nem com o Lucas Gesta e nem com o César Cavalcante. Você tem toda a razão. Imagina, o César Cavalcante já excomungou o Papa. Imagina eu perto dele, pô. Já estou, sei lá, abaixo do inferno. Se houver alguma coisa que seja pior do que o inferno, eu estou lá. Né? Dependendo da categoria, sei lá, de hierarquia na Igreja Católica. O Lucas Gestas é aquela coisa, é o sonso. E o Lucas Bonzoli, a única coisa que seria maçante é que ele é um enrolador nato, é um embusteiro nato. Então, muitas vezes, para você trabalhar com embusteiro, é muito cansativo. No entanto, é só vocês verem meus vídeos e as refutações que nunca foram respondidas. Né? Lucas Bonzoli nunca respondeu um vídeo meu. Na verdade, eu acho que a única vez que ele respondeu alguma coisa foi me chamando de mentiroso, fazendo fofoquinha de paróquia sobre minha vida, enfim, esse tipo de coisa. Mas ele nunca refutou fundamentalmente nenhuma crítica pontual, por exemplo, sobre certas visões que são muito heterodoxas dele, e que vocês, por uma cumplicidade que beira a covardia e a desonestidade intelectual, vocês aceitam. O Bonzoli, ele não é somente um heterodoxo, ele é um herético até para os padrões protestantes. Como, porém, o Bonzoli é útil para falar mal da igreja, então vale todas as barbeiragens, todas as bizarrices que o Bonzoli prega no sentido da teologia. Por quê? Porque vocês são unos no ódio, vocês são unos no ressentimento contra a igreja católica. Então, João Oliveira, é muita areia para o seu caminhãozinho, não se preocupe não. Se preocupe não. O fato de eu não debater com você não é um WO, não é nada disso. É porque realmente eu tenho coisas muito mais importantes a fazer. E eu só estou respondendo a esse vídeo justamente porque eu acho que eu gosto um pouco da treta, sabe? Eu também acho que eu tenho meus vícios, assim, né? E também uma certa dose de sadismo, sabe? Vamos lá. Localizar mais em 2 criaturas que, no meu entender, são bastante cômicas. O primeiro caso é o do João Oliveira, que escreveu um livro, Nenhum Caminho Leva a Roma. Eu achei interessante o título porque ele é bastante revelador do pensamento protestante brasileiro. Ou seja,
Se nenhum caminho leva a Roma, resta saber qual caminho leva a alguma coisa, porque o protestantismo não tem caminho algum. Ou melhor, ele tem vários caminhos e nenhum deles é um caminho suficientemente verdadeiro, suficientemente O protestantismo prega o caminho de Cristo, né? Resta saber que caminho de Cristo é esse, porque 30 mil seitas protestantes, várias teologias que se contradizem em nome de Cristo, então não existe unidade de fé, não existe unidade de corpo místico, não existe unidade espiritual, não existe nada. Não adianta você usar a palavra genérica Jesus Cristo, partindo da pressuposição de que no protestantismo a compreensão que se tem de Jesus Cristo é completamente diferenciada em cada fiel. Justamente porque o Cristo de vocês é um Cristo subjetivista. É um Cristo que está alinhado ao gosto e ao prato de comida de cada um. Vamos analisar uma coisa muito básica. Um cristão que é ariano, ou seja, que nega a divindade de Cristo e que encontramos em alguns segmentos protestantes, como os socinianos, os unitaristas, os testemunhos de Jeová, etc., não é a mesma visão de Cristo de um trinitário, por exemplo. Eu poderia aqui catalogar inúmeras questões contraditórias que mostram que esse caminho de Cristo que você fala é um caminho genérico, mas que não tem unidade alguma de entendimento. E se não tem unidade de entendimento, pode ser qualquer coisa. É por isso que não leva a lugar algum. E que a única coisa que te une, senhor João, ao Lucas Banzoli, é um ressentimento, não é uma unidade de fé. Vocês têm tantas diferenças, tantas disparidades de fé, que, no final das contas, o único elemento de unidade que vocês têm é a negação. Vamos lá. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Agora, o catolicismo pega vários caminhos. Maria é o pedágio, inclusive, né? Aqui você está falando muita merda e muita besteira. Não existe vários caminhos, não. Só existe um caminho, a fé católica. Maria faz parte do plano da salvação. Até porque, por intermédio dela, veio o Salvador. Isso é uma coisa óbvia. Isso está na sua Sagrada Escritura e na minha Sagrada Escritura. O que você está falando é pura baboseira. Você não vai negar o fato evidente de que ser católico implica obedecer às mesmas autoridades, participar da mesma comunidade, ter o mesmo credo apostólico, ter os mesmos artigos de fé, os mesmos dogmas em 1 bilhão e 400 milhões de almas. Essa que é a diferença básica entre ser católico e ser protestante. Aí você pega um espantalho de Maria, o espantalho dos santos, porque os santos não sei o quê. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que nos une a Maria, o que nos une aos santos, o que nos une a 1 bilhão e 400 milhões de católicos é um único credo, é uma única fé, um único batismo, um mesmo corpo e o mesmo espírito. Procura aí Efésios capítulo 4, versículo 3. É isso que é a Igreja Católica. Não é a Igreja Protestante. Vocês não têm unidade de fé. O Cristo de vocês varia conforme os gostos e conforme as aptidões. Os sacramentos também variam conforme ao freguês. A concepção eclesiológica também é totalmente diferenciada de segmento para segmento e assim sucessivamente. Então não me venha com esse papo furado de que vocês são seguidores de Cristo, seguidores genéricos de Cristo, porque até um New Age, até um muçulmano ou mesmo um espírita podem se dizer seguidores de Cristo. Isso não quer dizer absolutamente nada. Um herege também se diz seguidor de Cristo. E daí? E daí? Isso não quer dizer nada. O que diferencia basicamente ser católico e ser protestante é que ser católico é necessário e é obrigatório acreditar em certos pontos de fé, e esses pontos de fé são comungados no mundo inteiro. É só ver, por exemplo, um conclave. Mais de 1 bilhão de pessoas se direcionaram para Roma, para o Vaticano. E todas elas se reconhecem com a mesma fé. Gente do Japão, gente da China. E nós temos lá uma igreja perseguida. Do Oriente Médio, do norte da África, da Europa, dos Estados Unidos, das Américas inteiras, da África e assim sucessivamente. Isso não é insólito? Isso é a Igreja Universal. Igreja Católica. Agora, seita protestante começa e termina na sede do pastorzinho que fundou aquela seita. Essa é a diferença básica entre ser católico e protestante, dentre outras. Então você querer apelar a Maria, aos santos, para dizer que existem vários caminhos, o que você está falando não tem o menor sentido, não tem a menor lógica. E aí eu pergunto, é esse tipo de argumento que você quer me vencer no debate? Esse argumento idiota de dizer que a igreja tem, por assim dizer, divisões por causa de santos ou por causa da Virgem Maria? Ah, para, meu filho, você não vai vencer debate algum assim. Você tem que passar por tal santo, depois chegar para Maria, para depois chegar a Jesus e chegar até Deus, né? Não, nada a ver uma coisa com a outra. A questão é, existe algo chamado comunhão dos santos. Nós chegamos a Deus através de uma igreja fundada por Nosso Senhor.
Basicamente isso. Quando o católico diz que nós passamos por Maria ou passamos para os santos, ele não está dizendo ali que seja um condicionamento, uma obrigatoriedade per se. Não, não é isso. É que, na verdade, se nós nos sentirmos parte do corpo místico da igreja, e se nós nos sentirmos parte daquela comunhão mística que nós chamamos de comunhão dos santos, é evidente que, como católico, eu sempre terei a sensação de pertencimento da mesma igreja pela qual participou a Virgem Santíssima, os apóstolos e assim sucessivamente. Então não é que a salvação seja uma burocracia dos céus em que eu tenho que chegar com Maria como se fosse uma repartição pública. Não, não é isso. É que eu, como católico, estou em comunhão com esses santos. E que esses santos, como representativos da graça divina, servem de inspiração a mim e a 1 bilhão de católicos. Então é evidente que a nossa salvação é indissociável da comunhão dos santos, como também a nossa salvação é indissociável também daqueles cristãos que vivenciaram a fé e testemunharam a fé. Como os apóstolos, por exemplo, como a própria Virgem Maria. A Santíssima Virgem Maria também testemunhou a fé. E como é que ela testemunhou? Ué, ela não teve um filho que era Deus? Ela não amamentou um filho? Ela não cuidou de um filho? Ela não levou junto com São José um filho para o Egito? Isso não é testemunho? Isso não é vivência? Ela tem uma vivência que nenhum de nós tivemos. E você vai dizer que não, Maria se descarta. Agora eu vou querer um Cristo abstrato. Não é um Cristo real. Não é um Cristo que conviveu com pessoas reais. E que essas pessoas reais testemunharam para nós o que foi a sua mensagem evangélica. Porque nós sabemos da mensagem de Cristo pelos apóstolos e pela igreja que ele fundou. Então eu não posso conceber a minha salvação e conceber Cristo sem a igreja, como eu também não posso conceber Cristo sem os santos, sem as pessoas que ele converteu, sem as pessoas que o testemunharam, sem as pessoas que escreveram os evangelhos, sem a Virgem Santíssima que fez parte da trama da redenção e da salvação, justamente por ser mãe de Nosso Senhor. Então, é isso. Vamos lá. É assim um caminho tortuoso, cheio de pedágios. E assim sucessivamente. Observem os 4 embusteiros do Apocalipse protestante. Basólio, Gestas, Oliveira, quer dizer, não é meu parente, tá? Por favor. E o tal do César Cavalcante. Eles podem ser unidos para falar mal da Igreja Católica. Mas vocês podem ter certeza que, do ponto de vista teológico, eles são absolutamente desunidos. Então eu penso que o João Oliveira realmente faz jus ao papel que o protestante tem, que é só de protestar, de reclamar, de combater a unidade. A gente discorda em apenas coisas periféricas. Desculpe a minha má educação, João, mas você está mentindo. Nada é periférico nos questionamentos que vocês explanam e que também é um abismo entre vocês. Eu vou começar por um ponto que é nevrálgico entre os protestantes: o batismo. O batismo é um elemento essencial da salvação. Isso é uma coisa muito óbvia. Jesus Cristo diz: quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer e não for batizado não será salvo. Ou então, ele fala em João: quem não nascer de novo da água e do Espírito não herdará o reino dos céus. E existem inúmeras vocações de Cristo. Por exemplo, Cristo também fala: batizai todas as nações em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E assim sucessivamente. Então, quer dizer, o batismo é um elemento primordial e essencial da salvação. Claro que há exceções nesse sentido. Nós temos o caso do bom ladrão na cruz, nós temos, enfim, algumas exceções que a igreja, inclusive, explica teologicamente. Mas, no cômputo da essência, quem é verdadeiro cristão tem que se batizar. E, no entanto, entre vocês protestantes, não há entendimento sobre o batismo. Por exemplo, luteranos, calvinistas e anglicanos têm um entendimento comum de que pode se batizar crianças. E, no entanto, os batistas e os demais segmentos reminiscentes do anabatismo dizem o contrário, que o batismo infantil é inválido, porque o batismo tem que ser para adultos. Então, observe essa questão que é bastante espinhosa para vocês. Ora, se o batista afirma que o batismo infantil é inválido, então ele estará afirmando claramente que o batismo luterano, o batismo anglicano, o batismo calvinista e de demais igrejas da tradição da reforma mais antiga são também inválidos. Quer dizer, ele está dizendo que um sacramento que implica a introdução
do acólito à igreja é inválido. E isso implica não somente negar o batismo de outros segmentos protestantes, como também desautorizar esse batismo e desautorizar essas igrejas perante o batismo. Ora, eu pergunto para vocês uma coisa. Se os batistas dizem que o batismo infantil é errado do ponto de vista teológico, então logo, para que um luterano seja batista, ou um anglicano, ou um presbiteriano, então necessariamente ele vai ter que ser batizado de novo. E se o batista disser, não, nós não vamos invalidar o batismo luterano, ou calvinista, etc., então, claro, em algum ponto vocês terão que aceitar o batismo de crianças. Então vejam que a situação é incongruente, a situação realmente é de um desnível tal que vocês não se entendem. E isso não é periférico, isso não é superficial, como você está dizendo. Isso aí é essencial da salvação. Eu poderia também pegar outro ponto em que vocês se contradizem de uma forma grave. A Eucaristia. Os luteranos, os anglicanos e os calvinistas, ainda que divergindo entre si no entendimento da presença real de Cristo, no entanto, eles acreditam na presença real de Cristo. Mas existem alguns segmentos protestantes que dizem claramente, e isso dentro dos círculos batistas e também dos círculos pentecostais, neopentecostais e assim, né, dependendo do gosto do freguês, eles afirmam claramente que não existe presença real de Cristo, mas sim uma presença simbólica. E partindo dessa presença simbólica, então vocês terão que afirmar claramente que quando o luterano crê claramente que quando bebe o vinho, bebe o sangue de Cristo, ou então quando ele come o pão, ele come o corpo de Cristo, então logo vocês vão ter que atribuir a os reformados de matriz luterana e calvinista, ou então anglicana, a pecha de idólatras, porque eles estão atribuindo a presença real ao pão e o vinho. Claro que essas objeções vocês só direcionam aos católicos, nunca aos protestantes. Vocês fazem esse joguinho para invalidar o quê? O batismo católico e até mesmo o batismo ortodoxo. Mas nunca o batismo luterano, calvinista, anglicano, etc. Porque aí já é briga de seita. É esse que é o grande problema. Eu poderia aqui citar inúmeras situações em que o protestantismo se contradiz em pontos essenciais e não em pontos básicos. E aqui resta a seguinte pergunta: o que você considera periférico e o que você considera central na religião cristã? Ora, cada segmento considera o que é central e o que é periférico segundo suas próprias conveniências. Então, dentro do próprio protestantismo, não há como definir o que é conveniente, o que é periférico e o que é central. Porque todo o substrato da formação de muitos segmentos protestantes parte de uma anulação parcial de um dogma anterior. Por que um segmento briga com o outro muitas vezes? Briga porque existe uma divergência teológica de entendimentos sobre um determinado ponto de fé. Então, por exemplo, a Reforma Protestante nasce acreditando na Trindade, e depois disso já se começa a questionar a divindade de Cristo, e já se começa também a questionar a própria Trindade. E assim vai, quer dizer, um processo de desconstrução. Então, o que você fala de essencial ou o que você fala de periférico, isso é muito relativo e depende daquilo que cada segmento considera essencial e periférico. Por exemplo, quem nega a Trindade e atribui à Trindade um conceito, sei lá, estritamente pagão, como é o caso dos socinianos, dos unitaristas e dos testemunhos de Jeová, esse elemento é parte essencial da sua própria doutrina. Eu poderia ser mais ousado em dizer, por exemplo, do Lucas Banzoli. O Lucas Banzoli faz parte de um segmento protestante que nega a imortalidade da alma. Ou seja, ele tem uma dimensão ontológica do ser humano radicalmente materialista. E veja, Lucas Banzoli já afirmou que a imortalidade da alma é uma lenda, a imortalidade da alma é pagã e a imortalidade da alma não é cristã. Então, logo, aqueles protestantes que acreditam na imortalidade da alma, segundo Banzoli, são anticristãos e são pagãos. Então eu pergunto, a imortalidade da alma é para você algo acidental na fé cristã? Então aqui você transformou em tudo acidental. Vamos ser bem sinceros, ô João, vocês acham que tem preparo para debater teologia comigo? Mostrando o alto grau de banalidades que você fala num vídeo como esse? Eu vou te dar um terceiro motivo para não debater com você. Sabe o que é? Por covardia. É covardia bater em você. É covardia humilhá-lo em público. E para o seu bem, eu não vou aceitar esse debate por causa disso.
Porque é muito ridícula a sua argumentação. Sua argumentação não tem base teológica, sua argumentação não tem fundamento na realidade. Então, antes de você querer debater com um católico, faça o seguinte, debata com o Banzoli e se resolva sobre a imortalidade da alma. Pergunte para ele, a imortalidade da alma é ou não é pagã? Se é pagã, então ele está dizendo que alguns segmentos, calvinistas, luteranos, anglicanos, são pagãos. E detalhe, Banzoli está introduzindo uma visão radicalmente materialista do ser humano. Eu pergunto, em que ponto Banzoli é diferente de um ateu como Antônio Miranda? Porque Antônio Miranda também não acredita na imortalidade da alma. Os ateus não acreditam na imortalidade da alma. Os materialistas não acreditam na imortalidade da alma. Nós somos puro composto biológico, físico, químico. Que legal, cara. Meus parabéns, viu? Meus parabéns. Vocês na teologia, puta merda. Vocês são assim... É o cocô do burro, meu. Vamos lá. Né? Não em coisas essenciais. O que é essencial? O que define como essencial no protestantismo? É aquilo que cada seita define como essencial. Então, por exemplo, não existe esse conceito de essencialidade no protestantismo. Se todos os dogmas de fé já foram, em algum ponto, questionados. Trindade, Eucaristia, batismo, sacramento do matrimônio foi praticamente reduzido a uma concepção natural e civil. Foi esvaziado como um elemento sacramental. E muitas outras situações. Eu poderia citar inúmeras aqui. Mas eu acho que as que eu já citei, que já são bastante graves, por si só já demonstram que o seu argumento não se sustenta. Igreja para viver uma eterna situação de divisões e divisões sectárias. Basicamente isso. É claro que para eles nenhum caminho leva a Roma, porque eles mesmos não têm caminho algum. Eles negam o verdadeiro caminho para se enveredar por falsos caminhos. Então, nesse aspecto, eu acredito que o João Oliveira foi muito... Inclusive o Papa Francisco fala que todos os caminhos levam a Deus. Eu acho que você deveria ver a entrevista direito. Ele não disse que todos os caminhos levam a Deus. Ele disse que as religiões são caminhos. E observem que quando ele fala que as religiões são caminhos, de fato ele não está errado. Um muçulmano que pratica a sua religião, ele visa buscar a Deus. Um judeu que pratica a sua religião, ele também visa buscar a Deus. Só que, no caso do Papa Francisco, eu acredito que ele foi bastante infeliz porque ele não foi muito claro no sentido de afirmar que dentre esses caminhos só existe um caminho verdadeiro, que é o caminho da fé católica, da fé cristã. Agora, senhor João, não sei por que você se escandalizou com o Papa. Porque o Banzoli, que é o Banzoli, já afirmou claramente que a igreja são aquelas pessoas que estão comungadas em Cristo. Não importa como, não importa que tipo de entendimento que se dá a Cristo. Claro, se for entendimento católico e ortodoxo, aí tá fora. Aí quando se for uma confraria de heterodoxias e heresias protestantes, aí não, tá tudo de boa. Inclusive heresia da imortalidade da alma, heresia contra a trindade, heresia contra isso, aquilo. Não, tá tudo de boa, a gente tá numa confraria. A única, entre aspas, heterodoxia não aceita é a católica. O resto pode ser aceito. Porque é só diferenças, é só questões acidentais. O protestantismo é tão acidental, mas tão acidental, que já não tem mais substância. Mas enfim. Todos. Feliz por escolher o título de um livro que, segundo diz as más línguas, é plágio. Então... Segundo diz as más línguas, veio um processo aí, pra quem me acusou. Olha, João, deixa eu te falar uma coisa, como advogado. Eu vi os comentários a respeito do seu livro. E as evidências de plágio realmente são muito claras. Observem que a Fraternidade Newman e muitos outros grupos que falaram da sua obra, em nenhum momento fizeram um juízo de valor sobre sua pessoa, mas sim uma avaliação sobre a sua obra. Aí eu pergunto para você uma coisa, que motivação você tem para processar alguém? Porque da feita que há evidências fortíssimas de que você copiou sites protestantes e colocou no seu livro, e não somente sites protestantes, mas também até obras de terceiros, então, claro, para você provar que você teve a sua honra afetada, então você vai ter que provar primeiro que não houve plágio do seu livro. E convenhamos, se vocês quiserem comprar o livro do João Oliveira, não precisa pagar 60, 80 reais pelo livro dele. Leia os sites protestantes que ele copiou, ou pelo menos que ele está sendo acusado de copiar. Observe que eu não estou fazendo nenhuma acusação aqui. Quem está fazendo é essas pessoas que avaliaram sua obra. Então, João, saiba diferenciar
o que é um julgamento qualitativo sobre a sua pessoa e uma observação factual sobre a sua obra. Se você, de fato, tem algum tipo de cópia de obras de terceiros, então você não tem o que reclamar das críticas que você vai ouvir. E é bastante provável que, se houver uma boa defesa provando que você de fato plagiou essas obras, as chances de você ganhar um processo são mínimas. São mínimas mesmo. Porque, na verdade, a Fraternidade Newman e muitos outros grupos estão mostrando que a sua obra não é digna de crédito. Porque nem sua é. Na verdade, são transcrições de terceiros. Seria mais honesto que você transcrevesse essas obras se de fato você as plagiou. Mas, enfim, vamos lá. Isso é problema seu. Eu jamais compraria um livro seu, diga-se passagem. No nível cultural e intelectual deste ilustre apologeta de fancaria protestante. Mas nós temos também o Lucas Panzoli, que escreveu um outro livro que, se serve para alguma coisa, eu digo que nem é para papel higiênico, porque pelo menos eu acho que a nossa bunda precisa de algo mais luxuoso, tá? Que é aquele livro horroroso chamado Em Defesa da Sua Escritura, que é um conjunto de falsificações, de distorções, de empréstimos completamente falsos da patrística. Por exemplo, eu li uma parte desse livro e tinha um trecho em que Banzoli afirma claramente que Irineu de Lyon era a favor da sua escritura. É sério, eu fico assim, nossa, não, isso aqui tá de sacanagem, isso aqui é brincadeira. Ô, Conde, vamos promover um debate entre você e o Banzoli, então? Você topa? Olha, eu vou dizer uma coisa, é uma boa pergunta, porque tratar de falsificadores ou de pessoas desonestas, a gente fica numa dúvida se a gente desmascara essa pessoa em público, tendo um grande desgaste, ou então a gente fala por outros meios. É uma ideia a se pensar, porque quando nós observamos um livro como Em Defesa da Sua Escritura, que adultera textos para inserir ideias que são completamente estranhas e alheias aos autores que são citados, então a gente pode realmente duvidar não somente da credibilidade dessa pessoa, como até mesmo do caráter. E convenhamos, João, até ontem você dizia a mesma coisa que eu estou dizendo, que as citações de Banzoli não são confiáveis. Você mudou de ideia agora? Pelo menos é o que estão dizendo de você. Então vá lá e se defenda, porque até o dado momento as credenciais que eu ouço de você não são das melhores. Vamos lá. Dizer que Irineu de Lyon defendia a sua escritura. Tudo porque ele pegou um trecho isolado do livro Contra as Heresias, e certamente podemos concluir que ou Banzoli não leu o livro inteiro, ou então ele simplesmente catou de algum site protestante, norte-americano de preferência, e enxertou na sua obra. Se é que podemos dizer que aquilo é uma obra. E basicamente é isso, é picaretagem do começo ao fim. São Justino Mártir, coitado, homem muito católico, homem muito defensor da tradição cristã, inclusive foi martirizado em nome da fé cristã, da fé católica, e depois, do nada, vem um embusteiro como Banzoli dizendo que é a favor da sua escritura. E assim sucessivamente. Quer dizer, esses apologetas são... E isso é uma terminologia que eu acho que é bastante apropriada. Eles são fraudulentos nas suas expressões, porque são incoerentes no que diz respeito à realidade. Mas Luca Banzoli também já inventou a história do terceiro Tiago para explicar os irmãos de Jesus. Ele também já inventou uma outra história de que o Concílio de Roma, que é citado pelo decreto Gelasiano, e que foi no final do século IV, se não tenho memória, acho que envolve o Papa Damaso, eles dizem que o Concílio de Roma é um concílio fantasma, ele não existiu. Baseado em quê? Baseado, evidentemente, nas vozes da sua cabeça, porque qualquer historiador minimamente sério e qualquer consenso acadêmico afirmaria justamente o contrário. Mas quem disse que Banzoli é realmente um acadêmico? É interessante, esse cara gosta de usar de credenciais acadêmicas, que ele é professor de não sei o que, daquilo assado cozido, mas a análise dele é completamente parcial. Ele não consegue ser verdadeiramente acadêmico, porque o acadêmico tem que ter um certo crivo de comparação de fontes. Neste aspecto, o Lucas Banzoli está no mesmo nível do Antônio Miranda em matéria de análise histórica. Ou seja, é o terraplanismo puro do cristianismo. E em alguns aspectos, eles até mesmo são convergentes. Justamente porque tanto o protestante como o ateu têm pontos de convergência no que diz respeito a tentar anular em algum ponto a história cristã. E aí vemos o Lucas Gestas. Quem é esse Lucas Gestas? O Lucas Gestas é um protestanto que agora se enveredou por falar de igreja ortodoxa. Mas por que ele se interessou pelo cristianismo oriental? É porque ele acha o cristianismo oriental bonito, esteticamente agradável, a mística oriental realmente elevada? Não, não é por causa disso. É para atacar a igreja católica mesmo. É só isso. O cara pega o cristianismo oriental somente para dizer o seguinte, que a igreja de Roma nunca valeu nada, a igreja de Roma nunca foi importante ou coisa parecida. Até um cristão ortodoxo da Gema, como o André Luiz, refutou o Lucas Gestas. E o Lucas Gestas, evidentemente, passou vergonha. Passou vergonha por quê? Porque é um protestante. Nenhum de vocês debate Lucas Gestas, não é engraçado? Essa coisa de debater publicamente, no geral não prova muita coisa, quando na verdade muitos dos debates deixam a desejar sobre os argumentos. Porque, veja, esse fetichismo que o João tem do debate não é porque ele seja um grande debatedor. É porque ele quer aparecer a todo custo, mesmo que ele passe vergonha. Então, para ele, é um público. É basicamente isso. Deixa eu te falar uma coisa, João.
Eu não tenho medo de debater com você, como aliás eu já debati com muita gente com um quilate muito maior do que o seu. Muito maior. Mas vejam que argumentos tão capciosos como dizendo assim, nós protestantes seguimos o mesmo Jesus. É esse tipo de argumento. Ou então afirmando, olha, as diferenças entre protestantes são meramente acidentais, são meramente periféricas. Não, não são periféricas. Em 2 argumentos seus aqui, imagina você em público passando vergonha. Imagina você passando vergonha. Eu mostrando para você que pontos essenciais como sacramentos, pontos essenciais como eclesiologia, até mesmo a condição humana, imortalidade da alma, por exemplo, que é uma coisa tão básica na fé cristã, quer dizer, vocês não se entendem. E vocês aceitam um sujeito que é um heterodoxo, que é o Banzoli. Um cara completamente esquisito do ponto de vista doutrinário. Mas é aquela história. A heresia pode ser tolerada contanto que fale mal da igreja. Até porque as heresias do Banzoli, em geral, negam pontos do próprio protestantismo. E vocês ficam calados. Mas e aí? Aí você acha que, olha, por que você não aceita um debate comigo? Por que você não aceita uma brigadinha? Ah, eu te pego lá fora, viu? Quando sair da escola. É esse tipo de argumento de vocês. Eu vou colocar uma seguinte questão. Eu fugi do debate porque eu morro de medo do Juan Oliveira. Eu morro de medo do Lucas Gestas. Eu morro de medo do Banzoli. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza. Claro que aqui é uma brincadeira, evidentemente. Não tenho medo de vocês. O único caso que é o seguinte. Eu sei que eu não estou debatendo com pessoas idôneas. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, como já falei aqui, vou explanar e vou ser até repetitivo, é que num debate você tem que preparar certos pontos chaves e isso vai mudar o foco dos meus estudos atuais. E eu não quero mudar por causa de Juan Oliveira, até porque o Juan Oliveira não é um cara muito importante. E se eu aceitasse isso, seria até por uma disputa de egos. Porque de fato é o que acontece muitas vezes. Os meus vídeos já bastam por si mesmos. Eles são autoexplicativos. E ninguém precisa debater, é só contestar. E a contestação que ele faz sobre o catolicismo é simplesmente um espantalho, não quer dizer absolutamente nada. Ele não falou nada substancial que critica o catolicismo. Nada, 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 nada. E quando ele fala nenhum caminho leva a Roma, isso é uma ignorância histórica tenebrosa. Na verdade, não somente leva a Roma, como Roma, podemos dizer assim, o Vaticano, a Igreja Católica, não somente Roma leva a um caminho, como a Igreja Católica é a maior igreja do mundo. Quem é Juan de Oliveira e o que é esse livrinho que dizem as más línguas e que ele quer processar agora, né? É basicamente cópia de sites de terceiros. Então eu aconselho, se o João Oliveira plagiou textos alheios, então não perca o tempo comprando o livro dele. Simplesmente leia os textos alheios. Só isso, pronto, resolveu o seu problema. Se você quiser, evidentemente, consumir porcaria anticatólica. Mas vamos lá. A raia miúda se metendo em briga de gente grande. Porque briga de católico romano e ortodoxo não é briga para qualquer criancinha protestante birrenta. Parem com isso. Parem de querer apelar os ortodoxos para bater na igreja, porque nem os ortodoxos vão aceitar esse jogo de vocês. Vocês subestimam a inteligência dos ortodoxos. Os ortodoxos, evidentemente, têm muitas broncas conosco e também nós temos muitas broncas dele em algum ponto. Mas existe aquela coisa da briga de primos, da briga de irmãos, que no final das contas é tudo briga de parentesco. Olha como ele é hipócrita. No começo ele fala que os 4 embusteiros, que no caso é eu, o Gesta, o Banzoli e o César Cavalcante, discordamos na teologia, né? Porque nós se unimos apenas para atacar a Igreja Católica. Mas quando ele cita a discordância entre os ortodoxos e os romanos, aí é briga de irmãos ali, né? É coisa mínima, né? Nada de importante. Primeiramente, eu não estou dizendo que as brigas entre os católicos e ortodoxos sejam de pouca importância. Pelo contrário, nós temos ideia da tamanha gravidade da briga entre eles e nós. A diferença, João, que você não entende porque você não tem conhecimento histórico, é que a Igreja Ortodoxa vem da mesma origem da Igreja Romana, que é dos apóstolos. Então, nós, em comum acordo com eles, reconhecemos que todos nós somos igrejas apostólicas e que seguimos uma sucessão apostólica ininterrupta. E mais além, nós temos concílios em comum. A divisão entre Igreja Católica e Igreja Ortodoxa não surgiu como uma briguinha protestante em que alguém fabrica uma nova igreja. Não existe uma nova igreja ortodoxa. Na verdade, quando houve o cisma do Oriente, não foi criada uma nova igreja, ela já existia.
A diferença é que houve certas desavenças de caráter político e teológico, e inclusive o cristianismo oriental se enveredou por um caminho diferente e acabou se afastando do caminho de Roma e acabou tendo a briga e o cisma. E até hoje nós tentamos buscar um acordo para que nós nos reunamos. Essa é a diferença básica. Nós temos uma mãe e um pai. Por quê? Porque nós temos a mesma origem. Os 12 apóstolos são bases tanto para os ortodoxos como para os católicos romanos. E não só romanos, os católicos orientais também, porque a Igreja Católica não é somente a Igreja Católica Romana, é a Igreja Católica Romana e também mais 23 igrejas particulares suiures, inclusive igrejas orientais, que têm ritos diferenciados e têm tradições muito próprias no que diz respeito ao entendimento do Evangelho, ainda que tenha um vínculo doutrinário único e também a mesma chefia universal do Papa. Então essa é a diferença entre os ortodoxos e os católicos romanos com os protestantes. E veja que, dependendo do segmento protestante, ainda assim há laços de aproximação, como por exemplo as negociações que a Igreja de Roma teve com os anglicanos. Inclusive uma parte significativa da comunhão anglicana se converteu ao catolicismo. Existe um debate dentro dos anglicanos de volta para a Igreja Católica. Por quê? Porque, embora os anglicanos tenham rompido com a sucessão apostólica, uma vez que eles mudaram o rito, eles mudaram o entendimento doutrinário, excessivamente, então, evidentemente que essa sucessão acabou se interrompendo, no entanto, existe toda uma vinculação para que haja uma aproximação entre os anglicanos e os católicos. Há resistências? Sim, há. Mas muita gente do anglicanismo se voltou para Roma. Como também os luteranos. Os luteranos têm problemas, evidentemente, de matriz doutrinária, mas eles estão percebendo cada vez mais essa aproximação e essa identificação com a Igreja de Roma. Eu posso dizer que há muito mais luterano que se identifica com Roma do que com as seitas neopentecostais ou com o Banzoli da vida. Não estou dizendo aqui que não tenha luterano raivoso, anti-romano, coisa parecida. Sim, tem uns malucos aí, os doidinhos de rodoviária. Mas existe cada vez mais um vínculo de aproximação entre a Igreja de Roma e os luteranos, como também os anglicanos e também os ortodoxos. Então é essa a diferença básica entre ser católico romano e ortodoxo. Por exemplo, o André Luiz, que é do Rio de Janeiro, que tem um canal interessantíssimo, e ele é um cristão ortodoxo. Nós temos pontos de entendimentos em comum. Uma vez eu falei até pro André Luiz, vendo os vídeos dele, afirmando o seguinte: disse, olha, você é 99% católico romano, só falta obedecer o Papa. É óbvio que, provavelmente, ele vai dizer para mim, você também é 99% ortodoxo, só falta desobedecer o Papa. Mas é mais ou menos isso. Eu não estou dizendo aqui que não existam diferenças bastante graves que têm que ser resolvidas entre católicos e ortodoxos. Mas existem pontos de aproximação que são muito mais fortes, a começar pela mesma origem apostólica e também pelos sacramentos. E sem contar também o fato de que nós temos os mesmos concílios há pelo menos um milênio. Então isso não se equipara, por exemplo, a uma igreja adventista, não se equipara a uma igreja da Testemunho de Jeová, ou inúmeras seitas protestantes que foram criadas a partir da Reforma, que inclusive são rupturas gravíssimas e que refletem uma descontinuidade histórica. Então, Juanito, siga o meu conselho, não se meta em briga de gente grande. Você, perto dos ortodoxos e perto dos católicos romanos, é como aquele menino pimpão que está segurando um pirulito muito açucarado na boca e a mamãe está dizendo para você, para de comer pirulito, Juanito, porque você está muito gordinho, acima do peso, e isso pode gerar uma bela de uma diabetes para você, mas enfim, vamos lá. Sendo que os católicos ortodoxos não se submetem a Roma, nem ao Papa de Roma, né? Não acreditam em purgatório, em Imaculada Conceição, e um monte de doutrina importante da Igreja Católica, os ortodoxos não acreditam. Sim, e daí? Ninguém está dizendo que isso não seja importante e que isso não seja um abismo entre os católicos romanos e os ortodoxos. Ninguém está afirmando isso. O que eu estou afirmando apenas é o seguinte, é que essa diferenciação de um e outro
Isso se deveu, em parte, ao afastamento, ao cisma, no sentido do entendimento do próprio cristianismo. Isso é óbvio. Só que existem 10 séculos anteriores em que nos éramos unidos. Eu não posso falar o mesmo do protestantismo. O protestantismo surge no século XVI e acabou. É uma ruptura mesmo, uma ruptura da tradição, uma ruptura da sucessão apostólica, é uma ruptura em outro sentido. Os ortodoxos não romperam com a sucessão apostólica, não romperam com os concílios ecumênicos, não romperam com nada. Apenas eles têm um determinado tipo de entendimento que é refratário ao nosso, justamente porque eles tiveram um processo que foi diferenciado do nosso. E embora nós não concordemos com a perspectiva ortodoxa, nós respeitamos justamente porque esses antagonismos nasceram a partir do cisma. Enfim, vamos lá. Até mesmo a Bíblia deles tem mais livros, né? Aí é briga de irmãos, né? Coisa pequena, né? Não se compara ao protestantismo, né? Você tem toda a razão, não compara protestantismo, porque, como já falei aqui, seria até redundante. São igrejas da sucessão apostólica, são igrejas que têm a mesma origem e, portanto, não é briguinha do pastor A com o pastor B criando a sua seita a partir do nada. Então não é a mesma coisa. Lamento dizer. Sua comparação é falsa analogia pura. Olha como ele é hipócrita. Não, o hipócrita é você, que agora elogia o Banzoli e antes estava falando mal dele. Mas tudo bem. Pode ter um irmão que você não gosta, você pode ter um primo que você não gosta, você pode ter vários parentes que você não gosta. Mas no final das contas, é tudo parente. E com certeza, quando um estranho se mete na sua briga, você não gosta. Não é verdade? Então é mais ou menos isso. Então, briga de ortodoxo, de católico romano, não é briga para protestante se meter. Fica aí no teu cantinho, vai resolver as brigas com as trocentas mil sectas evangélicas, fica melhor. Mas é o Lucas Gestas, ele se presta a isso. Se interessa pelo cristianismo oriental, não para realmente conhecer a essência do cristianismo oriental, mas sim, claro, para contrapor a igreja católica, porque a única coisa que os une é falar mal da igreja. Pois bem, Conde, vamos fazer um desafio para você aqui, né? Eu desafio você a debater comigo, né? Para ver se você é o cara mesmo, né? Pode ser qualquer tema, né, do catolicismo romano, qualquer tema, né? Você pode também debater com o Lucas Banzoli, eu posso falar com ele, né? Ou com o próprio Lucas Gesta, eu também posso falar com ele, né? Vamos ver se você é o bichão mesmo, ao vivo, né? Se você é esse cara aí, esse entendedor, né? Esse acadêmico que tu pintou aí, né? Então vamos ver, né? Espero que esse vídeo chegue até você e que você não fuja, né? E tope o desafio. Cara, eu estou fugindo, cara. Tô fugindo, cara. Ai, olha só minha preguiça, cara. Puta merda, minha preguiça. Eu vou ter que mudar toda a minha rotina. Puta que pariu. Pra debater com João Oliveira. Que bela bosta, hein? Tanta coisa pra fazer na vida e eu vou ter que realmente prestar contas pra provar que eu sou mais macho que o João Oliveira, cara. Qualquer dia desse eu vou marcar. Ô Juan, vamos fazer o seguinte, eu vou te dar uma proposta melhor. Marca data e hora depois do colégio pra gente ver quem é que dá soco na cara do outro. Que tal? Assim, dizem que você é gordinho e baixinho. Eu sou um cara de 1,75 m de altura, não sei qual é a sua altura. E hoje eu estou 20 quilos mais magro. Então você tá em desvantagem. Ai, meu Deus do céu. É essa coisa de assim, eu vou desafiá-lo para um debate, vem pra porrada, eu vou dar soco na sua cara, ou coisa parecida. É a mesma coisa que o Pato Donald com gripe espanhola, o Lucas Banzoli, desafiando, por exemplo, o Eduardo Faria. Cara, você não precisa de um debate para mostrar claramente que o Eduardo Faria é intelectualmente superior ao Banzoli. Você não precisa fazer isso. E não é medo, não é nada disso. É primeiro o seguinte, nós somos dois homens ocupados, eu e Eduardo Farias, tá? Eduardo Faria tem família, eu tenho família, temos contas a pagar, temos outras leituras. Já pensou, por exemplo, o Eduardo Faria, sei lá, ele está estudando sobre o Concílio de Trento. Aí de repente tem que debater com o voz do Pato Donald gripado. E isso porque há 10 anos atrás o Banzoli não tinha essa voz de Pato Donald gripado, mas sim uma voz de uma fêmea de telemarketing. Então, quando você pegava um telefone ouvindo o Banzoli, você ficaria em dúvida se ele era um homem ou uma mulher de verdade. Mas eu acredito que talvez o Lucas Banzoli seja uma mulher mesmo. Eu não sei, nunca vi o Banzoli pelado e também não quero ver, tá? Mas
Mas enfim, o Banzoli vestido já é uma feiura da natureza. Imagina pelado, pra descobrir o sexo dele. Aí eu não sei o que aconteceu, porque acho que ele tinha uma bola a menos. Aí parece que ele fez uma cirurgia, colocou umas 3 bolas. Só que aconteceu o seguinte, os hormônios atrapalharam a voz dele e ficou com aquela voz de eterno gripado, sabe? De Pato Dono de gripado. Quem fala essa coisa do Pato Dono gripado? Ou do Mickey Mouse gripado? Sei lá, porque foi o padre José Eduardo, que também fugiu do debate. Que covarde o padre José Eduardo. Meu Deus do céu, o cara é muito covarde. Mas enfim, vamos lá. É isso, gente. Tamo junto, fique com Deus pela escritura. É, só da escritura. Oh, meu Deus, que chavão. Parece aquele cara do PSTU falando assim: contra burguês, vote 16. PSTU. Vamos lá. O meu livro vai estar aqui na descrição à venda. Tem na versão capa dura, né? E tem na versão brochura também, né? Caramba, quem é que vai comprar essa bosta capa dura, né? Puta que pariu. Deve ser pra sentar a bunda, cara. Só pode. Capa dura e brochura. O link vai estar aqui embaixo para você adquirir qualquer um dos dois. Puta que pariu. É isso, tamo junto. Se inscreva no canal, deixe o seu like. Tô tentando ingressar aqui no YouTube. YouTube não é muito minha praia. Eu gosto mais do Instagram. Mas vamos ver se eu continuo gravando vídeos aqui pro YouTube, né? É isso. Tchau. Tchau. Ó, já te dei até um dislike aqui, viu? Até um dislike. Oh, meu Deus, que vídeo horroroso. Enfim, é aquela história. Os caras estão falando assim, vem brigar comigo, vem pra porrada, não sei o quê. Ah, mas eu lamento, cara. Realmente eu sou um fraco, cara. Mas enfim. Isso, meus amigos, é isso. Eu acho que deu pra esclarecer algumas coisas. E um grande abraço.